Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Breitstraße e hoje voltamos com a nossa programação de Shakespeare. Voltamos a ler as peças, vamos naquele ritmo, devagar e sempre, e acompanhando o Bardo aqui no canal. E que afinal de contas, Nani, acho que nós somos conhecidas pelo nosso projeto, né? Então vamos dar andamento a ele. Sim, estou meio sumida, né, do projeto. Tem já umas peças, nem sei quantas peças que eu não consegui acompanhar. Mas comentei com a Tati que voltei e estou feliz de ter voltado nessa peça tão festiva. Já gostei bastante desse primeiro ato. Sim. Bom, a peça que a gente vai começar a ler agora, para quem nos acompanha no nosso grupo lá no Telegram já estão sabendo, mas aqueles que não, é Noite de Reis, né? E nós temos uma vasta opção de leitura, tem essa edição aqui da LPM, tem a edição do box que a Nani mostrou, que são traduções, né, todas as traduções são boas, e temos o original também para quem gosta. Eu comprei a edição da Arden novamente, que eu sempre falo assim, não, acho que não vou comprar a próxima, não vou, mas eu acabo sempre comprando. Já estou com a coleção toda, tudo que a gente Já leu tinha, no... eu ia falar, já tinha que ter um box da Arden para você comprar, Já tinha, igual aquele do Nestor, desse tamanhão. tem, merece já. Até o do Eduardo, que a gente resolveu que não ia ler, porque tem uma discussão, né, de se foi o Shakespeare ou não que escreveu, e daí não tem coleções que não tem coleção que tem. Até esse eu já tinha comprado. Então eu deixei, mas eu deixei lá para, quem sabe, um dia, né, a gente chega a ler e tal, mas então ficou, ao menos vai ficar bonita a coleção ali, vai ficar toda bonitinha, Uhum. né? Mas eu acho que é legal Essa, por essa aqui está no segundo box, né? Que não isso. é esse. Vou ter aqui para ilustrar. E tem naquele azul também, que eu sempre esqueço a editora, que é um volume, ou são dois, Eu acho que é um. que não é um box, é um Uhum. box azul, e LPM que sempre tem, que é a tradução da Beatriz, né, da LPM, essa aqui é da Isso. Bárbara Eleodora, todas boas, gente. Então, e tem no Kindle Unlimited, né, Tati? Essa Tem. aí? Os dois, na verdade. O livro de comédias do Box 2 também, ao menos estava, tá? Eu já não sei como que a Amazon faz É. isso aí. Mas na época que eu peguei, que já faz. Quando eu vi que estava no Kindle Unlimited, eu fui lá e peguei. Agora já não sei mais, mas pode ser que esteja, só que lembrem-se que não é o box. Se você opta por pegar o box todo no e-book, aí não tá lá no Unlimited. Mas se você vai por unidade, comédias, as tragédias e históricas, você consegue baixar. Ao menos foi na época eu consegui. Agora resta saber se está disponível ou não. Agora essa da LPM, ela está disponível porque faz pouco tempo que eu baixei e eu conferi novamente. Então aí não faltam opções para gente. E a peça eu acho que não é tão difícil, né, Nani? Ao menos esse primeiro ato a gente consegue ler de boa. Eu acho que eu fiquei um Uhum. pouco assustada por causa da última, que foi o Antônio e Cleópatra, porque eu achei difícil essa peça. Eu realmente tive um pouco de mais dificuldade do que as outras. Essa aqui, como é uma comédiazinha, eu acho que apesar de abordar temas importantes e interessantes, ela começa como uma boa comédia que é para ser um lugar talvez um pouco mais aconchegante. Uhum. É, como eu falei, tava sem ritmo de jogo, de ler peça. E tava até com medo dessa, né? Semana passada eu falei com a Tati, eu falei, já é semana que vem que tem que gravar. Ainda não li, ainda nem peguei pra ver. Mas, nossa, li rapidinho, assim. Tive que dividir em dois turnos, né? Por causa das Sim. atribuições maternas, mas assim, dá pra ler de uma vez só, foi muito gostosinha mesmo. E ela é bem musical, né? Já começa assim, bem legal. Uhum. Gostei. Voltei bem fácil. Então, até pensei, para quem, quando pergunta, né? Ah, por onde começar? Essa é uma legal de começar, né? Essa é É, estilo Sonho de uma Noite de Verão, uma sim, coisa bem alegrinha. Acho que até tem uma similaridade. A gente pode sim. comentar depois. Uhum, com certeza. E, bom, Mas para a gente começar, tem uma quer curiosidade, começar? né? Não, uma A gente pode curiosidade. entrar na peça.
Antes de entrar. Bom, a primeira curiosidade é o próprio nome, né? A Noite de Reis. Isso. A Noite de Reis normalmente é 6 de janeiro, né? Por que desse nome? Tem várias especulações, só que existe, como sempre tem no Shakespeare, algumas contradições, né? Que ele mesmo coloca às vezes na peça dele, e tem muita gente que fala assim: será que ele percebeu ou não percebeu? Ou seja, talvez aqui o nome da peça seja referência ao período em que a peça foi encenada, né? Períodos de inverno, lá daquela período de depois de Natal e tal. Mas também existem referências dentro da peça mesmo. Eu acho que daí acho que a leitura complementar é que a peça se estende por períodos que chega até o verão, né? Por um período maior. Então, ou seja, tem gente que fala assim, tanto faz. A peça chama Noite de Reis, mas é como você quer, pode ser encenada a qualquer momento do ano, né? Não faz referência, na verdade não vai interessar ser encenada nesse período ou não, ou seja, não faz referência explícita a esse período. Foi o meu Sim. entendimento, assim, né? Na peça, né? Na peça, Não, a curiosidade que eu ia falar é bem mais simples. Ah, É que eu não tinha me ligado, né? Até a Malu mandou no grupo que ela tá nos Estados Unidos, né? E ela mandou foto lá de um livrinhos. Eu adoro aqueles livrinhos, ainda bem que eu não moro lá mais, porque ia querer todos, aqueles, né? Tipo, Shakespeare for Dummies, aham, como ler a peça tal. Tem muito, né? Existe muito material sobre Shakespeare, claro. Mas, é... E aí que eu me liguei, que ela postou lá, né? 12 Nights. E aí gente, desculpa, tá? Não fui, fui criada na igreja. Mas que aí fui pesquisar, né? Que 12 Nights é a 12ª noite, que é a isso. noite de Reis, contando a partir do Natal, né? Uma Uhum. coisa católica que eu não tinha associado. E Sim, que para quem não é super católico e não festeja a data em si, de Noite de Reis, né? Na França, que eu tive também mais conhecimento, acho que aí também tem, né? A Galette de Roi, uhum. acho que é a tradução mesmo, torta de reis, Isso, a criança tem que encontrar a coroinha dentro. sim. Porque no Brasil, eu, pelo menos na minha família, nunca celebrou. Era só o dia de desmontar a árvore de Natal. Tinha que esperar É, até esse dia para desmontar a árvore. sim. Mas eu nunca tive nada religioso assim na minha casa para essa data. E nem torta. Essa torta acho que não tem no Brasil, né? Não sei se em algumas Não. regiões pode É, ter. eu, Nunca vi. uma coisa similar que chegaria a ser parecido com isso o pão do Santo Antônio, talvez. Que daí tem dentro do pão lá que a igreja distribui, e dentro do pão tem as medalhinhas de Santo Antônio, e daí, sei lá, que se você achar a medalhinha, sei lá, vai casar, não sei, vai. Mas para essa data não tem, né? Nada que celebre aqui, que eu Não, saiba. não. Eu sei que dia 6 de janeiro é celebrado, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é. É o Natal na igreja ortodoxa, no cristianismo ortodoxo russo, sei lá. Eu sei porque tem uma igreja ortodoxa russa aqui perto de casa, e um dia eu estava correndo depois do Natal, tal, dia 6, e tinha um monte de gente lá perto da igreja, esperando, acho que não sei se é soltar fogos e alguma coisa, e eu até comentei com meu marido, falei, nossa, tanta gente aqui, o que está acontecendo, né? O que vai ter aqui? Aí quando eu cheguei em casa que eu me lembrei que dia era, e que eles iam provavelmente celebrar alguma coisa. Mas a peça tem um subtítulo também, né? Que é o Twelfth Night or What You Will. Então, acho que ele até deixou aí o que você quiser, assim, dê o seu nome para a peça. Né? Se você escolhe, não tem problema, não. Mas, na verdade, aqui não é o que interessa, não é o título. Talvez ele quis dizer para gente. Sim. Ou ele não estava inspirado também, não queria dar título nenhum. Eu, até o final a gente vai descobrir, mas o que eu senti, eu não sei se está nessa introdução aqui dessa edição, mas bem no início você já sente essa coisa de festividade, eu acho que foi a Bárbara que comentou aqui no texto, a questão de ser um dia que as pessoas meio que fazem loucuras, loucuras, Uhum. mas aí associa a questão de trocar homem por mulher, mulher por homem. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa super batida nas peças de Shakespeare, né? Então, não sei se tem essa associação. Até o final a gente vai descobrir. Vai descobrir. E essa é uma das peças que a gente tem mais ou menos ideia de quando ela foi escrita, né? Porque tem duas referências que marcam
uma possível data aí, entre 1599 e 1602, né? Que 1599 foi quando teve um novo mapa com o aumento das Índias, que vai ser citado ainda para frente, num ato 3, mas a gente ainda não viu, e 1602, que foi uma pessoa que declarou que assistiu essa peça de Shakespeare, né, de autoria de Shakespeare, dia 2 de fevereiro desse ano. Então, quer dizer, a gente sabe que o Shakespeare escreveu entre esses anos aí. É uma das referências de data que a gente tem. E eu gostei dessa curiosidade, eu até marquei aqui, que com isso, né, provavelmente essa peça que é considerada a mais luminosa e envolvente das comédias, eu falei, né, ela é bem festiva, pode ter sido escrita muito próxima de Hamlet. Então, vai por terra aquela história de que ele estava deprimido escrevendo sobre o filho dele quando ele escreveu Hamlet, né, porque ele escreveu duas coisas tão diferentes. Ou seja, a única certeza que temos é que não temos nenhuma certeza Exato. em relação a Shakespeare. E aí eu fiquei curiosa, viu, Nani, porque eu li isso aí também, de ser perto, né, de Hamlet, e de ser considerada uma comédia, assim, uma das melhores comédias, e a Malu, ainda bem que ela não está aqui, que senão ela ia discordar. Mas, quando eu estava assistindo aquele vídeo do inglesinho, ele falando do como ler essa peça, ele faz referência a essa época, só que ele traz essa mesma referência de um outro modo. Ele vê, bom, eu não sei se é da cabeça dele, porque ele acha que já é tão íntimo assim do Shakespeare, que ele consegue enxergar nessa comédia uma coisa meio dark, que bate bem com essa época de que ele escreveu o Hamlet, que ele estava, na verdade, passando por um período difícil após a morte do filho. Então, aí eu fiquei curiosa, falei, bom, vamos ver qual a impressão que a peça passa pra gente agora, né? Porque... A princípio, nesse ato, a gente já sabe que tem um luto. Seria uma semelhança, mas também um tema super comum, né? Não dá pra... Eu até agora não senti nada dark. Esse primeiro ato, pra mim, foi pura palhaçada. Sim, com certeza. Tem o papel do bobo também, né? Aqui, então vamos ver. Mas eu acho que isso a gente, daqui para frente, nos outros atos, a gente pode avaliar melhor. Hoje a gente só vai conhecer praticamente todo mundo da peça. Como sempre, o Shakespeare já faz, no primeiro ato, um resumão de tudo que ele já joga todo o enredo ali. Depois nós vamos ver o resto. Mas já acontece tudo aqui, né? Praticamente o que a gente precisava saber, a gente fica sabendo agora. Acho que sim, né? E depois vai desenrolar. Uma última curiosidade, para quem assistiu o filme O Shakespeare Apaixonado, a peça que ele começa a escrever no final do filme é essa aqui. Então é interessante, assim, para quem quiser assistir de novo, tal, a peça que ele vai escrever, ele tá falando sobre o naufrágio e a personagem Viola, que vai não sei o quê, aí é ele que... essa peça aqui, então é legal também lembrar disso daí. Mais um filme. Mais um filme. Eu já vi, né? Mas é porque tem muito tempo. Sim. Bom, então vamos para o ato 1. Temos muita gente. Bom, o ato 1, a gente tem a primeira apresentação, na verdade, é do nosso amigo, o Orsínio, né? Orsino? Não, Orsínio. Na cena 1. Que é a cena 1 é o Duque, né? Esse Orsino. Isso. Com um dos seus funcionários lá, Fidalgo, o Valentine, e ele tá cantando, apaixonado. A cena inteira é ele cantando, né? E ele tá cantando apaixonado, né? A gente vai ver depois pela Olivia. É isso, Olivia, né? Sim. E pra mim é só isso. É só isso. Ele fez nada. Não tem nada. Mas tem uma coisa que eu achei engraçada. Ele fala bem no finalzinho aqui, que ele tá falando sobre a Olivia, que ele tá apaixonado, e aí ele fala o seguinte, que ela... ele compara a Olivia a um... Como que é? Agora eu não lembro como está na tradução, porque esse aqui eu anotei no inglês aqui. Alguma coisa que eles usavam para limpar o ar
na época da peste, para limpar a atmosfera, assim. Aí eu falei, nossa, imagina você fazer uma chegar, você é o ar que limpa, ou como que é aquele spray que a gente passa para tirar cheiro Bom lá? ar. Você é Você meu é o bom bom ar. ar da minha vida. Ai, ai, que romântico. O que eu Muito marquei romântico. aqui, eu marquei de pesquisar porque meu cérebro derreteu. Ah, E eu lembro que eu comentei isso em alguma peça, sei lá, há 2 anos e não lembro. Mas que ele fala das emoções que vivem na mente e no fígado. é Não tem um verdade. negócio do fígado? Eu Tem. esqueci Então, de... para ele, naquela época acreditava-se realmente, não é coisa do Shakespeare, que Sim, o fígado era o órgão da paixão, o cérebro do pensamento e o coração do sentimento. Mas o que então, quando falava que estava apaixonado, era tá mal do fígado, sei lá. Então, quando alguém fígado. tinha algum problema, não, nunca era bebedeira, era de amor, assim, entendeu? Era paixão, Não, paixão. mas desculpa. É, Hoje em dia é estômago, né? Borboletas no estômago. é, Antigamente era fígado. era o Mas fígado. devia ser só a desculpa dos cachaceiros mesmo. Sim. Com certeza. Bom, e depois É, dessa declaração de amor, a gente corta para Viola com o capitão do navio, né, que ela estava, e a gente fica sabendo na conversa entre eles que teve um náufrago, ela sobreviveu de um lado com o capitão capitão salvou, né? salvou, ela tinha um irmão gêmeo na mesma embarcação e ela acha que ele morreu e ela não sabe, na verdade ela não sabe o que aconteceu. O capitão Uhum. fala que tem chances porque ele viu e tal, mas a gente fica nessa de não saber mesmo se ele vai voltar ou não para a peça, se vai aparecer ou não. Uhum. E é isso, né? E aí ela pergunta para onde que eles estão indo, assim, né? Depois ali em terra, o que ele está vendo. É, e aí o capitão fala que conhece aquela terra, né? Ele veio de lá há Ele muito veio de tempo, lá, né? Ilíria, né? Uhum. Isso. E aí ela pergunta mais, ele fala que conhece o Duque de lá, que é o nosso, a gente já conheceu, é o Orsino, e que ele é Uhum. muito, é, eu não sei o que ela pergunta, mas ele fala assim, não, ele não é casado, ou menos não era, né? Ele tá em busca lá da Olivia faz um tempo. Tem uma condessa, aí a gente até apresentado já sabe que existe a Olivia, a condessa que o irmão faleceu e ela resolveu que ela ia ficar 7 anos em luto, sem conversar praticamente com ninguém, só chorando todos os dias por 7 anos por conta do luto do pai e depois subsequente do irmão, né? Uhum. Sim, Eu achei muito, muito similar à Tempestade, né? sim, Ela até menciona o pai dela também, né? Que parece. Deu mais ou menos a entender que o pai dela já tinha falado. Deu a entender, não. Ela diz que o pai já tinha comentado sobre esse Duque, né? Aí deu a entender que era como possível pretendente, né? Eu lembrei muito da Tempestade, bom, pelo naufrágio, pelo avistar um local, pelo pai querer a filha com alguém, né? sim, Falei, nossa, Shakespeare, muito criativo. Ele já não, ele já copia. E aí ele copia de si próprio depois numa outra peça. sim. Isso aí é bom. Mas bom, a Viola, ela quer. Na peça não fica muito claro por quê, né? Pelo menos para mim não ficou muito evidente. Por que que ela quer ir para essa terra e trabalhar para ganhar dinheiro, né? Aham. E para isso ela precisa ir disfarçada de homem, né? E a princípio ela ia trabalhar para Olivia, mas ela acaba pedindo ajuda do capitão para se disfarçar e trabalhar para o Duque. Uhum. Sim. Eu acho que essas escolhas são simplesmente o que tem que fazer rápido ali, sabe? O Shakespeare não dá muita explicação pra gente também. Fala assim, também não preciso, sabe? Ela vai lá e Ah, eu vou botar ela. Falar que ela tem que ir para esse núcleo da novela. é isso, é. Ela não pode escolher. Mas assim, o que a gente nota um pouco, eu acho que já dá para ver isso aí, é que a Viola acredita ter perdido ali o irmão também, né? Mas ela tem uma postura diferente da Olivia, por exemplo, que a Olivia prefere Sim. se esconder e ficar lá fechada, e a Viola fala, não, então eu tenho que fazer alguma coisa. Coragem, sei lá, Uhum. objetividade, fala, vamos lá, e então vou trabalhar ali, vou ficar
e vou fazer alguma coisa. O porquê dela querer fazer tudo isso, a gente não fica claro pra gente, né? E aí também um clássico de Shakespeare, né? De mostrar essas oposições, né? As duas estão em luto pelo irmão, Sim, e é isso que você falou, uma não quer fazer nada, porque ela é rica, e a outra vai à luta. sim. E aí ela acaba decidindo que ela vai disfarçada de eunuco, né? Porque daí ela fala que ela sabe cantar muito bem, então, e até acho que pela voz e tudo, fica mais fácil para ela se disfarçar ali como um eunuco, né? E aí ela acaba indo trabalhar com o Orsino. Uhum. E é isso. Aí a gente vai conhecer, depois dessa rápida explicação, a gente vai conhecer o núcleo da Olivia, começando com o primo Uhum. dela, que é um fanfarrão, e a Maria, que é a aia dela, né? Que é a empregada ali direta dela. E ele já, o primo dela, a gente já conhece assim, da melhor forma que ele vai se apresentar praticamente, eu acho, na peça toda, bêbado sempre, né? Uhum. O primo dela na cena 3, né? Tá bêbado, super festivo, só que é farra. E aí ele tem um amigo, né? O Andrew, que Uhum. é o amigo de farra dele, mas ele meio que ele tá forçando o Andrew a ficar lá, né? Com Sim, ele. E ele quer que o Andrew case com a prima dele, né? Pra poder usufruir do dinheiro e da vida boa. sim, Mas acho que nem o Andrew tá tão afim. E o Andrew é bem também como já se apresenta, né? Um bobão, sim, não fala leco cré. E verdade. o tal do primo, o tio, sei lá o que que ele é, né? Acho que primo, Toby, É, que no original é a mesma coisa. Fica ali insistindo, enquanto a Maria Ai aparece e ela é, né, totalmente contra, não dá corda, não gosta nem do primo, nem do amigo, nem de nada. E aí ela fica questionando ele, né, que ele não deveria se portar assim, sendo primo dela, sim, da, da Olivia. sim. E bom, é engraçado escutar, eu vou colocar aqui no vídeo também na descrição, mas eu já acho que já mandei lá no nosso grupo. Tem aquele canal no YouTube que dá para fazer o shadow reading, se quiser acompanhar, é só o áudio. Aí é quando aparece o primo dela aqui, toda hora ele tá rotando. Então você fica, Ah, e aí fica bem porco, assim, mas aí a gente entende que realmente ele estava numa situação de que já não cabia talvez mais nada ali, eu tinha bebido mais do que o tá só de suficiente. barriga de vinha. Exatamente. E, bom, a gente vê ali, então, nessa cena 3 acho que é praticamente isso, né? E aí a cena Tô vendo se 4 eu marquei. A única coisa que eu marquei de legal, eu acho que até retomou mais à frente isso, da cena 3 é logo quando abre, né? Que o Toby tá indignado que a sobrinha aí até, né, com certa razão, tá em luto há 7 anos, ele quer viver, e quer que ela sim, viva também, né? Mas ele principalmente quer viver, e ele fala: as preocupações são inimigas da vida. E mais à frente, eu acho que eu não consegui marcar, porque eu terminei de ler à noite, isso retoma. E outra curiosidade para quem gosta de signo, perdi a palavra, ele fala uhum, uma referência aqui. O que mais haveríamos de fazer? Não nascemos sob o signo de touro? Alguém de touro no grupo? Eu não sei. não Tem pra sei, gente, acho que não, né? acho que não. Ó, touro, isso é para as ancas e o coração. Aí tem uma nota aqui explicando. O signo de touro governa a garganta e o pescoço. Seria, portanto, apropriado aos que gostavam de bebida. Então, Sim, comente aqui se você é do signo de touro e gosta de bebida. sim. É, e essa, esse diálogo entre o Toby com a Maria e com o Andrew é bem maliciosa quando chega que o Andrew está conversando com ela lá, né? Então temos aqui o Shakespeare sendo Shakespeare e fazendo várias coisas por baixo, pelas entrelinhas, né? Então quando a Sim. tradução acho que até que ficou é, bastante bem assim, mas quando você lê no inglês e as notas explicativas aqui, fala assim, talvez ele estava fazendo uma referência, né, então ele joga muito com esses duplos sentidos, né, nos diálogos Uhum. aqui, e aqui ele já mostra claramente que tanto o primo quanto o amigo dele, que é mais na verdade um bobolhão lá,
e a Aya estão ali meio. Estão até que se divertindo nas trocas de palavras, ao menos eles estão, né? Uhum. E Na acho que. cena 4 nós vemos o Valentine, né? Que é o fidalgo do Duque, o Duque e a Viola, né? Aí ela já disfarçada trabalhando pro Duque, Uhum, como Cesário, né? sim. É, E já abre esse Valentine falando que a Viola, como Cesário, é o funcionário preferido do Duque, sendo que ela acabou de chegar lá, né? sim. Esse Duque ele tá muito volúvel. Aham. É, ele fala 3 dias que você chegou e você já não é mais um estranho aqui, né? É. Então, com certeza. Tenho só uma dificuldade em guardar esse nome, o Cesário, né? Que é o nome Uhum. da Viola enquanto eunuco, porque depois, quando a gente vai lendo para frente, se você não grava o nome, ela fica como Viola, né? Então a gente continua E no lendo diálogo ela Viola sempre. e a gente e daí fica às vezes eu cheguei no final e falei assim, qual era o nome dela mesmo? Porque estava sempre Viola, né? Tem que voltar para lembrar. E não tá no. Acho que nessa edição aqui não tá na lista de personagem. Ah, não, tá sim. Até marquei por isso, pra eu voltar aqui pra ver. Então, Mais tarde, disputada como Cesário. É. isso. Mas não faz referência, realmente. Não, tem que lembrar de César, tem que fazer Quer alguma dizer, coisa na cabeça para lembrar. é, o Duque fala aqui no início algumas vezes. Acho que foi aqui que eu vi, não foi nem na página. É, Mas depois não faz referência. sim. E bom, E, ele pede que ela vá lá conversar com a Olivia, né? Porque a Olivia não quer receber ele, nem ouvir o nome dele, porque ela sabe qual é a intenção dele, ela não tá afim, né? Ela tá lá no luto. E acho que ela também não se interessa por ele. E por algum motivo, por algum motivo não, ele acha que ela vai ouvir a Viola como Cesário, porque ele é jovem sim, e tem feições suaves, parece até uma mulher. Nossa, é, por que será? sim, E aí faz várias diferenças, né? Os lábios têm pelos e não sei o quê. Mas é muito associado a como se fosse um menino jovem, que realmente às vezes tem feições mais finas, né? uhum. Mais femininas, vamos dizer assim. Mas por que a Olivia daria ouvido a uma pessoa assim e não a um homem? Eu não sei. Então. Mas também não sei, mas acaba que funciona, né? É, É. é o que a A Viola gente. também. 3 dias, esquecemos de falar isso, né? Já está apaixonada pelo Duque. Sim, é verdade. Surpreendentemente. Ela não foi com esse objetivo, né? É, Mas está apaixonada e aceita fazer esse trabalho, mesmo que seja contra o seu sentimento, né? Vamos dizer sim. assim. A gente termina esse ato não, essa cena 4 com a fala da Viola falando, tá bom, eu vou fazer o meu melhor, mas eu, por mim, me casaria, seria eu a sua esposa, a esposa do É, Orsini. Então a gente e se a gente não pega isso aqui, você passa sem ficar sabendo, né? Assim, tipo, porque é uma é, frasezinha ali, né? Mas já mostra, assim, é, já mostra que o Orsino gosta é o que você falou, né? da João Olivia. gosta de... Aí agora a gente já sabe que as coisas vão se confundir aqui, né? Então, enfim, vamos ver para. Então, aí a referência que eu falei, mais uma vez, Sonho em uma Noite de Verão, né? O João Uhum, gosta de Maria, que gosta de Pedro, que gosta de sim, Viola. isso aí. Eu não sei como tá no original, mas apesar de ser uma frase só na tradução aqui da Bárbara tá bem explícito, né? Ela fala, ó luta desditosa, cortejar quando quero ser sua esposa. Desditosa, esposa. E aí uma coisa que eu vi, não foi aqui não, cena 4 foi nessa cena, deixa eu ver, foi. Eu até ia ver no original, mas não deu tempo. E depois, se você quiser ver, uma curiosidade interessante, nerd. Que isso outra coisa que eu vou falar de prosa e verso a gente vai ver mais pra frente. Isso eu reparei, mas isso eu não reparei nessa aqui pelo menos. Nossa, que enrolação para falar. Que o Orsino e a Viola, eles falam perfeitamente o pentâmetro e âmbito. E nas únicas vezes que ele não fala, que ela interrompe, eles falam Uhum, meias frases não, né? Mas não o pentâmetro inteiro. Se juntar a fala dele com a dela, faz certinho. uhum, Então, é um exemplo de como literalmente eles se completam. E aqui o sim, Shakespeare já estaria dando um spoiler de que eles são um casal perfeito.
Que lindo. Eu sim. achei uma nerdice muito romântica. Aí eu vou vendo em É, inglês depois. aqui nas notas eu não vi isso aí, mas pode ser que esteja na introdução que eu ainda não li desse aqui. Mas aqui fica claro, sim, a gente consegue enxergar tudo que você falou só olhando aqui na nas linhas mesmo, entendeu? Porque aí a Uhum. divisão fica certinha e dá para ver que mesmo quando corta a fala de um, o outro termina e termina nesse ritmo Vai. mesmo. Sim, é bem legal isso aí. Shakespeare sendo Shakespeare. Ai, pois é, né? É, Nada à toa. sim. Eu cheguei a notar, mas eu acho que foi mais para frente, de notar, eu não sei em que fala aqui que eu anotei isso aí, que me lembrou muito a um soneto. Depois eu acho que eu cheguei a notar, deve ser aqui mais para frente no 5. Aí a gente pode falar, e aí eu vejo se eu cheguei a notar mesmo ou não. Que me lembrou muito os sonetos. E aí talvez seja por isso que você acabou de falar. E eu não tinha me ligado, né, nesse ritmo, entendeu? Ah, tá. Me pareceu, mas eu não tinha. Uhum. Eu, na verdade, não fui tão nerd assim. Não, eu não fui eu que vi, eu vi isso em algum lugar, não vi sozinho, não notei Uhum, sozinha, não. O que eu notei, que eu ia falar, mas que já é o da próxima, é que na cena 5 agora, né, é a Maria, o Bobo, maravilhoso como sempre, e tem uhum. mais alguém? Não tem? Tem esse nome é difícil. Malvolio, dá vontade de falar Isso. Malévola. É. Lívia, o bolo, o bolo, o bobo e o Malvolio, que trabalha lá na casa da Olivia também, né? Eles estão conversando, e aí que eu percebi o contraste dessas duas. E é tudo em prosa, não tem mais o verso. E Aham. aí, em alguma peça também que a gente comentou há 2 anos, gente, não vou lembrar agora, que aí a gente estudando, não sei se foi alguma edição da Arden, alguma coisa que eu vi, e aí comenta, né, quando é alguma coisa mais engraçada ou de personagens mais sem o nível, por exemplo, do Duque e da Viola, aí usa prosa comum, né? Não Uhum. fica a coisa poética bonita, porque só os nobres e os blá 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 conseguem Sim. fazer como se fosse recitar uma conversa tão bonita, né, no Uhum. pentâmetro. Sim, E né, realmente. daqui pra frente sempre quando né? O bobo fazendo aqueles foi alguma de bobo que a gente viu que tinha. Acho que era do Rei Lear. Sim. Aqueles discursos enormes e Uhum. inteligentes, e Sim. engraçados, só que em prosa, Em né? prosa, realmente. Sim. Aí essa cena 5 são eles e é muito engraçada, né? A Olivia questionando o bobo porque ele sumiu e ela acha que ele tem que se explicar para a Olivia não, a Maria, a Aya da Uhum. Olivia, diz que o Bobo tem que se explicar para Olivia porque ele sumiu e ele sempre, né, todo melindroso, fala e não fala nada, ou Sim. fala verdades, né? Fala verdades através de brincadeiras. Ele ele E no acaba fim jo a Olivia defende ele. ele acaba jogando, fala assim: "Ah, então", ela pede, uma hora ela pede: "Ah, leve ele embora, leve o bobo embora". Aí ele fala assim, ela: "Ó, leve ela, tá pedindo para ser levada embora", né, assim. Fala: "A boba aqui é você", né. Ele até fala, porque ele faz referência até dela estar em luto, né, e tá lá, tipo, deixando de viver a vida que ela ainda tem por conta do irmão que já morreu, né. Daí ela concorda e defende ele. Sim, no final, quem fica, ficam os 2. E aí aparece um cavaleiro no portão que é a Viola, como Sim. Cesário, né? E a princípio ela não quer receber, fica, não quer, não quer, não quer, fica com raiva por ser uma pessoa tão insistente, né? Sim, E aí aceita, né? é. Aceita falar com ele. Chega lá e, bom, aí tem um diálogo bom aí, né, Uhum. entre elas duas, né, que na verdade são ela com ele, É. e Ela vai receber a Viola e coloca um véu no rosto, né? Eu gostei isso, dessa parte. é, Mas aí a Viola chega e já fala, né? Quer dizer, ela não fala imediatamente o que ela quer, e aí elas ficam nessa discussão. E antes dela falar, ela diz que é uma coisa muito importante que ela precisa falar, pede para todo mundo sair, que só pode ser com ela, nananã, pede para ver o rosto dela, para ver se ela é bonita assim mesmo, né? E aí sim, a Olivia tira o véu. Eu gostei dessa parte. A Viola fala: é excelente se foi Deus quem fez tudo. sim, E aí a Olivia responde: é tudo indelével, Senhor, resistirá ao vento e às intempéries. Porque a Olivia pergunta: não está bem feito? Ela fala: sim, é excelente, se foi Deus quem fez tudo. Eu fiquei pensando: já tinha procedimento estético nessa sim, época? E ela perguntou se foi Deus quem fez tudo. Qual era a sim, outra opção?
Uhum. Fez lá um, como que é? Uma harmonização A facial. Mônica de Sim, Shakespeare. Bom, e aí ela, eu ia falar, se declara, mas se declara em nome de outra pessoa. E no fim, o que que acontece? A Olivia se apaixona pela Viola. sim, O que é muito engraçado, porque temos o Duque que se apaixonou por uma mulher achando que é um homem, e a outra que se apaixonou por um homem que na verdade é uma mulher. isso. Uma peça moderna também, se você vê por essa perspectiva, o gênero não é tão importante assim quando se trata de amor. Uhum, exato. Esse é um dos assuntos acho que a gente vai falar de novo, e que não é em toda a peça, mas é recorrente, né, no Shakespeare. Uhum. E eu me lembro, acho que agora eu sempre erro o nome da peça, que também tem, e a Dani sempre me corrige nos vídeos e depois lá no grupo. É que eu sempre confundo o As You Like It com Much Ado About Sim. Isso. Uhum. E aí eu não Muito sei, barulho, nada. muito barulho por nada. E aí eu confundo também essas duas peças, mas assim, eu acho que talvez eu confunda porque as comédias meio que têm alguns elementos parecidos, né? Então a gente vai ter essa questão da pessoa se travestir em outras peças, e a gente já falou isso, e também essa questão desse amor, assim, e dessa troca que tem assim de falas e tal. Então acho que isso aí o Shakespeare joga bem, sempre fez, e daí eu acabo me confundindo nas comédias da vida dele. Mas eu acho que são elementos que ele acaba trazendo e que são importantes porque devia ser muito, como a gente já comentou outras vezes, muito engraçado assistir isso aí Uhum. no teatro, né, até porque eram homens que só podiam interpretar. Então tem toda aquela questão do homem O homem já vestido de mulher, vestido de homem, vestido... é isso. Então devia ser uma coisa que, aos olhos do público, era uma coisa muito engraçada. Então acho que isso aí já avalia assim qualquer coisa. E também, mais interessante de tudo, por trás disso, que era o que ele trazia, que era entretenimento, ele trazia sempre alguma coisa a se pensar. Então acho que é por isso que Uhum. Shakespeare virou Shakespeare, né? Porque além do entretenimento, ele também fez pessoas, e faz ainda, né, pessoas pensarem. Então acho que isso aí a Sim. gente ainda vai conversar mais, porque ainda a gente só está no primeiro ato, mas já fica aí um adendo aí que o Shakespeare só está sendo Shakespeare, ou seja, né, que nem eu sempre falo, genial. Uhum. Né? E aí, só um detalhezinho do fim, que eu fiquei também assim, opa, perdi essa cena, mas acho que eu não tinha feito referência antes. A Viola, como Cesário, toda vez a gente vai falar isso, né? É. Deixou um anel de alguma forma com a Olivia, Uhum. e aí ela meio que usa disso, né? É uma das motivos que ela usa para mandar o Malvolio ir atrás desse mensageiro para ele voltar outro dia e ela vê ele novamente, né? E que a gente vê que assim ela ficou interessada, né? Sim, isso aí. Ai, gostei, bem facinha de ler. Eu acho que não é muito longa, né? Eu não dei uma olhada no tamanho todo. Como a gente leu ou no box ou no Kindle, fica É. difícil, né, de ver, mas eu acho que é bem pequenininha, né, aparentemente. Ela é pequenininha. E, aparentemente os atos são mais ou menos do mesmo tamanho. Eu acho que sempre o último acaba sendo menorzinho, mas Uhum. e fácil de ler, né? Tá gostoso. Eu sempre fico com um medinho também. Eu imagino você também, porque você ficou mais tempo sem ler, né? Shakespeare, peça e tudo. E eu acho que pelo fato de eu sempre fico assim, eu tenho sempre o mesmo sentimento quando eu vou começar uma peça nova, assim, ai, será que vou gostar tanto que nem eu já gostei de algumas outras? Porque às vezes dá aquele Uhum. negócio. Aí eu acabo, quase na maioria das vezes, eu acabo gostando, exceto algumas poucas aí que ao longo da história aqui, que foi ou eu achei mais chato ou achei mais complicado de ler, mas na maioria das vezes a satisfação é garantida, Sim. né? E para quem não começou ainda, dá tempo de correr atrás, porque, como a gente falou, é bem pouquinho, são 5 atos. E eu olhei aqui nessa edição tem mais 100 páginas, mas considerando ainda que é diálogo, gente, é bem pouquinho, assim, né? É Dá pouquinho.
dá para acompanhar num ritmo legal. Sim, então venham acompanhar com a gente a melhor comédia de Shakespeare. A gente fala enquanto a Malu não está aqui. Quando a Malu vier conversar com a gente já não fala mais. E aí a A gente. gente abafa. Isso. E a gente se vê no próximo vídeo com o ato número 2. Até lá, pessoal. Até. Tchau. Tchau.